Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui deixar uma reflexão, aliás, uma forte reflexão no seu coração. Você vai ver que à luz da Escritura que os enviados de Deus, seja o homem de Deus ou a mulher de Deus, não importa. Ele não tem que esperar ser servido pelas pessoas, até porque ele não foi enviado para ser servido. Ele foi enviado para servir. Porque não é as pessoas que têm que acrescentar na vida do anjo da igreja. É o anjo da igreja que da parte do Todo-Poderoso tem que acrescentar na vida das pessoas. O próprio Jesus, certa vez, ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Olha o que diz aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 8, diz assim: Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Quando o apóstolo do Gentil enviou essa carta, ou quando ele em Corinto chegou, melhor dizendo, veja que aqueles que ali servia, antes deles servirem, eles exigiam das pessoas que servisse a eles primeiro. E como aqui a Bíblia mostra claramente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não foi enviado para ser servido. É ele quem tem que servir. É ele que tem de Deus a entregar para as pessoas. E aí, voluntariamente, assim como o homem e a mulher de Deus representa anjo na vida das ovelhas, as ovelhas que quiserem ser anjo para abençoar sua liderança, aí sim, aí a conversa é outra. Agora, o que não pode é alguém que se diz enviado de Deus, representante de Deus, se valer da Escritura e exigir que as pessoas lhe sirvam de igual modo. Ele não foi enviado para ser servido, queridos. Foi enviado para servir. Como aqui aconteceu em Coríntios, Paulo despojou igrejas que estavam cobrando, lideranças que cobravam para servir. E o pregador ele não foi enviado para isso. Como a palavra mostra claramente, olha o versículo 9, que está escrito: E estando entre vós, ao passar privações, ou seja, o apóstolo dos gentios, acredite você, ele passou fome. O apóstolo do gentio, ele passou noite de obscuridade dentro de prisões. Ele passou sede. Ele sentiu-se sozinho, solitário, aparentemente falando. Óbvio que Cristo estava com ele em todo o tempo, o Espírito do eterno Deus. Mas se tratando das pessoas, houve momento que só estava Paulo, o Espírito Santo e mais ninguém. Acredite você, ele próprio assume aqui, admite que ele passou privações, no verso 9. Ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Passou privações, passou fome, passou sede, passou necessidade, mas ele diz, não me fiz pesado a ninguém. Veja, ele não foi enviado às pessoas para ser um fardo na vida delas. O apóstolo do gentio foi enviado às pessoas para ele contribuir na vida delas, para ele acrescentar da parte de Deus na vida delas, e não para ser um fardo na vida das pessoas. Por isso que ele passou privações. Veja, ele está admitindo que tinha um momento que ele precisava, mas não compartilhava da sua necessidade com ninguém, esperava totalmente na graça divina. Ele passou necessidade e privações, como ele assume aqui, mas para não ser um fardo para as pessoas, ele não pedia, ele esperava totalmente em Cristo. Ele mantinha o silêncio, oração, jejum e confiança no Todo-Poderoso. Ele está admitindo, senhoras e senhores, que às vezes ele precisava de uma palavra. Ele está admitindo, passou privações, quer dizer que ele precisou. Só que mesmo ele precisando, era ele quem tinha que dar uma palavra em momento que ele precisava. Passou privações, ele está admitindo aqui. Se ele passou privações, quem é que está passando por privações que não precisa de uma palavra? Quem é que está passando fome, sede, deserto, temporais e não precisa de uma palavra? Paulo passou por tudo isso. Significa que ele precisou. Só que mesmo ele precisando, ele tinha nos ombros a incumbência,
o peso, a responsabilidade de dar uma palavra quando na verdade ele é quem estava precisando. A mulher, o homem de Deus, senhoras e senhores, ele não pode se valer da palavra de Deus para pedir, ser um fardo na vida dos outros. Ele tem que ajudar as pessoas a se libertar do fardo, não aumentá-la o peso do fardo que já está sobre elas. Olha a palavra aqui afirmando claramente, no versos 9, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 11. Ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Ou seja, ele não quis ser um fardo na vida de ninguém. Ele precisava, mas não pedia. Ele necessitava, mas suportou tudo. Até que Deus enviou os irmãos da Macedônia e viram a necessidade dele, perceberam o que ele precisava, e essas pessoas, os irmãos que da Macedônia foram enviados, voluntariamente ajudou ele no que ele estava precisando. Ou seja, ele, assim como ele, na qualidade de enviado de Deus, era anjo na vida das pessoas, as pessoas voluntariamente também se tornou anjo na vida dele. Esse é o papel dos enviados de Deus, ser apenas anjo na vida das pessoas. Ajudar as pessoas a se livrar do fardo que já pesa sobre elas e não ser mais um fardo na vida delas. E aí, essa palavra é uma palavra pastoral para pregador, para membro, para obreiro, para o papa, para o bispo, para o apóstolo, para o padre. Esse é o Evangelho de Cristo, senhoras e senhores. Esse é o Evangelho da graça, que nos mostra o que está diante dos nossos olhos. E a gente se recusa a ver. O que eu estou lhe perguntando, a sua liderança, ele está te ajudando você a se livrar do fardo que a vida colocou nos teus ombros? Ou ele está sendo mais um fardo na sua vida? Porque tem muitos que estão sendo um fardo na vida das próprias ovelhas. Esse mesmo apóstolo dos gentios, ainda, no mesmo capítulo 11, da segunda carta dele aos Coríntios, 11:28, ele diz assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja, ele demonstra que preocupação com todas as igrejas, exatamente porque as igrejas naqueles dias, como hoje, muitas fazem isso, se valem do evangelho para tirar das pessoas, e ele despojou as igrejas que faziam isso. Ele não concordou porque estava errado. Porque quando a igreja, alguém se usa da escritura para tirar das pessoas, está sendo um fardo na vida delas. E os enviados de Deus, eles não são enviados para ser um fardo na vida das pessoas, mas para aliviar o fardo que pesa sobre elas. Por isso perguntei e repito a pergunta. A sua liderança onde você congrega, o que ele está sendo na sua vida? Ele está sendo o anjo de fato ou está sendo mais um fardo? Porque se ele está te ajudando você a se livrar do fardo que você já carrega, que a vida colocou nos teus ombros, significa que ele está sendo o anjo enviado de Deus. Mas se ele usa da escritura para pedir, para tirar, ele está sendo um fardo para você. Ele está pesando sobre os seus ombros, está piorando a sua situação. E a Bíblia que mostra, não sou eu. E aí você faça uma reflexão, como falei no início, e se pergunte se ele está te ajudando a se livrar do fardo, ou se está sendo mais um fardo para você também. A escritura mostra claramente. Ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de você pesado a vós outros. Ou seja, ele precisava, mas não compartilhava a sua necessidade com ninguém. Passando necessidade, mas ele suportou. Ele não usou do evangelho para tirar das pessoas. Aguentou firme até que Deus resolveu lhe enviá-lo socorro, a providência. Deus olhou para ele e viu a necessidade, viu que Paulo não ia usar da escritura para ser um fardo na vida dos outros. Então Deus voluntariamente usou os irmãos que vieram da Macedônia para serem anjos na vida de Paulo, como Paulo estava sendo o anjo enviado de Deus na vida das pessoas. Então que você possa entender que os enviados de Deus, independente de quem ele seja, ele não pode ser um fardo para as pessoas. Ele tem que ajudar elas a se livrar do fardo que pesa sobre elas, como diz aqui o versículo 9. No 10 ele diz assim, olha o que ele diz: a verdade de Cristo está em mim. Queridos, alguém para usar esse termo, ele tem que ter propriedade do que está falando.
ele tem que ter autonomia do que está falando. Ele tem que ter a consciência do que está falando. Ou alguém, para usar esse termo, a verdade de Cristo estar em mim. Ele está dizendo assim, eu não vos falo de mim mesmo, mas em mim é Cristo quem fala. Como se aqui fosse diretamente como é o próprio Espírito de Jesus Cristo falando com vós outros que do outro lado me ouve. E aí ele continuou no versículo de número 11. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião. Aqueles que buscam com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo, transformado em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele está se referindo exatamente aos daqueles dias que era um fardo para as pessoas, em vez de ajudar as pessoas a se livrar do fardo, aumentava o peso do fardo sobre elas. E o Espírito de Deus está mostrando aqui que na verdade eram enviados do diabo e se diziam ser de Deus. E ele diz, não é de se admirar quem faz isso, porque o próprio diabo se transforma em anjo de luz, ou seja, os que dessa maneira procedem, isso é Bíblia, não sou eu. Alguns vão se aborrecer, mas eu não estou preocupado. Aqueles que usam a Bíblia para esse tipo de fins, ou para esse tipo de coisa que naqueles dias muitos faziam, a Bíblia está afirmando, são enviados do diabo, não são enviados de Deus, coisa nenhuma. E aí você possa fazer uma reflexão e se perguntar o que a sua liderança representa na sua vida. Se anjo de luz ou se anjo de treva. Isso é Bíblia, querido. Isso aqui é para você refletir e se perguntar quem é enviado de Deus e quem não é. Para você se perguntar se a sua liderança está te ajudando a você se livrar do fardo ou se está aumentando o peso do fardo nos seus ombros. O que será que a sua liderança representa na sua vida? Essa altura, certamente, de acordo com a Bíblia, você já deve saber. Tá bom? Vou ficando por aqui, boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.